a condição humana no nosso período, eu gostaria de enfatizar dois acontecimentos desagradáveis perante a nossa época. Ontem, nós descelebramos, se é que existe essa palavra no nosso vocabulário, 12 anos em que as Torres Gêmeas foram atacadas por um ataque terrorista. Isso marcou profundamente e reafirmou a grande cisão que já existia entre a civilização ocidental e a civilização oriental. E essa cisão, ela foi intensificada exatamente pela guerra contra o terrorismo. Apenas para refletirmos, nunca se combateu o terrorismo com tanto terrorismo. Há 15 anos atrás, em 12 de setembro de 1998, o deputado estadual Inocêncio de Oliveira foi acusado de esterilizar todas as mulheres indígenas pertencentes a uma tribo de 150 membros da etnia Quiriri, no sul de Ilhéus. Como vamos chamar isso? Crime contra a humanidade, em termos filosóficos ou sociológicos? Pecado contra o Espírito Santo, em termos teológicos? Violência e barbárie, em termos etnográficos? Acima de tudo, gostaríamos de compreender essa atitude com um profundo desrespeito e gostaria de clamar a consciência de vocês contra esse ato que ainda se vigora impune após longos 15 anos. O deputado continua o mesmo, bem rico, bem influente, e o que dizer das mulheres que de certa forma foram prejudicadas? Além disso, vamos questionar exatamente o porquê dessa reação ter sido empreendida. Isso nos revolta e cala muito fundo no nosso coração. Nós esperamos que essa noite venha trazer exatamente essa sensibilidade, venha nos marcar exatamente com um debate rico e enriquecedor acerca da condição do homem e do modo sobre como o homem primordialmente vai construir, em uma forma histórica, a sua dignidade, a sua pegada no tempo, através do trabalho e através da militância. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de chamar os componentes dessa mesa que estarão nos oferecendo exatamente esse debate, essa troca de ideias a respeito exatamente da vida do trabalho e da vida econômica. Gostaria de chamar aqui na frente o vereador Bismarck. Pode se sentar, Bismarck. Gostaria de chamar também nosso companheiro, professor Edson Benini, professor aqui da UFT. Gostaríamos de chamar também Eduardo Loureiro, auditor da Receita Estadual. E o professor Felipe, do Movimento Zeitgeist, que também compõe essa mesa. Assim, dessa forma, passamos a palavra à mesa, que a partir de agora irá empreender o debate chamado Economia Baseada em Recursos e o Sistema Orgânico do Trabalho, Perspectivas e Convergência. Com a palavra, professor Edson. Pessoal, um aviso solidário: estão sendo vendidos aqui ao lado livros da expressão popular. Aqui nós temos um exemplar do professor Edson Benini, Sistema Orgânico de Trabalho, um preço bem baratinho, bem camarada, para enriquecer aí a nossa biblioteca. Tá ok?
Então, com a palavra, agora oficialmente, o professor Felipe. Boa noite, pessoal. Eu vou aqui para frente, aqui que eu não tenho transparência. Vou só no bate-papo. Bom, acho que já foi apresentado. Eu sou professor aqui da UFT, da Engenharia Civil. Há muitos alunos aqui presentes. E também sou um ativista do movimento Zeitgeist, um movimento internacional que tem um capítulo aqui em Palmas, capítulo estadual aqui no Tocantins. Bom, acho que muitos de vocês ainda não devem ter ouvido falar do movimento Zeitgeist. Quantos de vocês já ouviram falar do movimento Zeitgeist, por favor? Boa parte. Muito bom. Bom, para aqueles que ainda não conhecem, o movimento Zeitgeist é um movimento mundial, é internacional. É importante falar que é um movimento estritamente não violento, certo? Não é um movimento radical, apesar do nome forte, Zeitgeist. Isso não significa espírito do tempo, porque o movimento Zeitgeist propõe um despertar de consciência a respeito dos nossos problemas sociais. Problemas sociais que o movimento Zeitgeist enxerga não como causa, mas sim como consequência. A consequência de quê? Consequência de nosso sistema cultural, da nossa sociedade. Então, são efeitos colaterais da nossa forma de lidar com nossos problemas reais. E aí o movimento Zeitgeist propõe uma nova base para a gente lidar com esses problemas, uma nova forma de gerenciar o mundo, de gerenciar as verdadeiras demandas da sociedade humana. Qual seria o nosso objetivo no planeta Terra, a nossa principal demanda deste planeta, como seres humanos? Qual seria? Sobreviver. A gente precisa sobreviver e, lógico, com qualidade de vida. Isso é bastante importante. Então, na verdade, a gente tem demandas básicas de sobrevivência e de bem-estar. Essas são nossas demandas. E, na verdade, a nossa cultura, cultura não no sentido de lazer, de música, cultura no sentido de decorrer de uma evolução histórica natural da humanidade aqui na Terra. Começamos nossa habitação aqui na Terra com grupos isolados geograficamente. Naturalmente, despertamos um lado competitivo, agressivo, que hoje em dia a gente vê que a gente já pode deixar de lado, que a gente teve uma evolução científica, uma evolução social, uma evolução tecnológica, hoje é capaz de a gente substituir diversas formas de governar e de agir, por uma base científica, essa palavra que define o movimento Zeitgeist. A gente quer uma sociedade gerenciada não por doutrinas políticas ou religiosas, a gente quer uma sociedade pautada pelo conhecimento, pela ciência. Hoje a gente teve uma evolução tão grande da ciência que é possível sim tornar o mundo mais justo, uma nova forma de governar, uma forma baseada em métodos cientificamente comprovados. É por isso que a gente está debatendo aqui, em uma universidade. Então, novamente, eu estou conceituando os Zeitgeist, movimento internacional, presente em mais de 70 países, mais de 1000 regionais, mais de 10 milhões de pessoas associadas a esse movimento, que busca, então, conscientização. É um movimento ativista, busca, então, conscientizar a sociedade para nossos problemas sociais. Problemas sociais que são bem diferentes desses que são relatados pela sociedade. Problemas que nós estamos identificando por aí. Corrupção, o que mais que a gente tem? Miséria, sem terra, desemprego, não é isso? Sem tetos, fome. Todos esses, na verdade, não são problemas básicos da sociedade humana, são consequências de uma forma de lidar pouco eficiente, bastante pouco eficiente. E a gente tem métodos científicos para tentar resolver nossas demandas básicas, que é sobreviver com qualidade de vida. Isso é ciência, isso é principalmente engenharia. Eu sou professor da engenharia, eu falo muito para eles sobre isso. O nosso papel não é só construir, é também o quê? Aperfeiçoar o desempenho, tornar mais eficiente. Isso é ciência. E por que a gente tornou-se então uma sociedade tão pouco eficiente? O que aconteceu? Por que a gente saiu desse caminho natural que seria sermos tolerantes, sermos caridosos, compartilhar o bem do próximo para termos nossa própria qualidade de vida? Por que isso será que aconteceu? Nós, do movimento Zeitgeist, culpamos especificamente o sistema econômico, porque o nosso sistema econômico, infelizmente, matematicamente, ele se demonstra compensador ou vantajoso para as atitudes individuais e não para as coletivas. É um pouco complicado, Um exemplo mais simples que a gente tem de entender esse processo nasceu lá em 1833,
por um rapaz chamado William Foster, da Inglaterra. Ele colocou para a gente uns princípios da tragédia dos comuns. Já ouviram falar? Tragédia dos comuns? É um exemplo bem simples, onde o nosso sistema econômico beneficia a atitude individual frente às atitudes coletivas. O exemplo do William foi simples. Naquela época se vivia no sistema feudal e ele colocou que se a gente tivesse uma propriedade, um espaço, uma área de pastagem para 10 bois, digamos assim, de forma bem simples mesmo, nós teríamos então um proprietário rural colocando um boizinho em cada pasto, ou no mesmo pasto. Seria um bem comum, um bem coletivo, embora finito, esgotado. Então teria espaço para um boi por proprietário. Imagine você se um desses proprietários tomasse a atitude individual e egoísta de colocar 2 boizinhos ao invés de 1. E aí que a gente vê como o sistema lida com essas atitudes individuais. A vantagem seria para uma única pessoa, seria uma vantagem de 100%, ele teria um boi a mais. E a desvantagem, o impacto negativo, um impacto negativo absorvido pelos outros 9 restantes. Então veja que o sistema lida de forma a o quê? Confortar as atitudes egoístas. Se você toma uma atitude individual, você tem uma vantagem única, concentrada na sua pessoa, enquanto a desvantagem vai ser amortecida por todo o sistema. Isso faz com que nós não percebamos os impactos negativos e faz com que quem tome atitudes individuais e egoístas aprenda a repetir o erro. Por quê? Porque ele sozinho lucra bastante, enquanto o prejuízo é absorvido. Ou seja, se você comete um erro, você é o quê? Premiado com uma vantagem exclusiva. Isso faz com que você aprenda a ser competitivo, egoísta, individualista. Não é verdade? Isso no sistema financeiro é muito claro. Se você tem uma vantagem lucrativa, ela é exclusiva em você e o impacto é absorvido por toda a população. Isso acontece todo dia na engenharia. A gente começa a criar demandas para justificar nossos lucros. Vejam que absurdo. É a engenharia agindo contra a eficiência. Eu falo da engenharia na minha área específica, mas é lógico que isso acontece na saúde, isso pode ser muito mais complicante, não é verdade? A gente na engenharia está acostumado a lidar com buracos nos pavimentos. Será que essa é uma demanda da sociedade, tampar buraco? Ou a nossa demanda é se locomover em um pavimento de boa qualidade? Essa é a nossa demanda. Mas para o mercado é muito interessante ter buracos no asfalto, porque todo ano você tem uma demanda para ser contratado e realmente ganhar um capital que é o que vai te trazer qualidade de vida na cultura atual. Um exemplo simples de buraco no asfalto, isso se repete em qualquer ambiente da sociedade. Lâmpadas elétricas, medicamentos para a saúde, sistemas a combustão em nossos automóveis, até hoje em dia, o sistema mais primitivo, explodir, a gente usa isso até hoje. Por quê? Porque há toda uma cadeia econômica dependente dessa combustão, dessa técnica primitiva. Ou seja, a gente criou uma sociedade em que é desinteressante aumentar desempenho, melhorar a eficiência. Não é interessante você o quê? Solucionar demandas. É interessante criar demandas. Porque somente criando demandas você tem mercado econômico. Ou seja, essa é a real causa, a real raiz dos problemas atuais. Miséria, desemprego, baixa renda, fome, criminalidade, corrupção. Não são problemas, são consequências criadas por essa nossa cultura econômica de perpetuar problemas, de criar demandas onde elas são desnecessárias. E isso os Aires combate, não com base política, não com base religiosa, com base estritamente científica. Existem métodos científicos para solucionar problemas básicos de locomoção, de habitação, de distribuição de comida, de transformação de recursos em quê? Bens para satisfazer as demandas. E isso é essencial no movimento Zeitgeist, e é por isso que a gente tem hoje um debate acerca da economia baseada em recursos. Por que economia baseada em recursos? Porque, na verdade, se a gente olhar no ambiente terrestre, o que existe são pessoas com demandas e recursos. É o que a gente tem.
Ou seja, para que você voltar uma economia para o dinheiro, onde é interessante criar demandas, criar problemas, para você ter o quê? Justificativa de empregar recursos financeiros? Ou seja, o que a gente propõe é uma economia baseada estritamente em atendimento às demandas humanas, com base técnica, cientificamente comprovada. E a economia baseada em recursos seria então esse princípio. Seria a gente primeiro o quê? Entender os recursos que a gente tem e as demandas que possuímos. Mapeamento de recursos e demandas. E depois, então, através da ciência, do conhecimento, estabelecer o link entre recurso e demanda. Produção com eficiência. A produção com eficiência diz respeito a tão falada sustentabilidade. A gente ouve tanto falar de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e a gente sempre deixa de ouvir aquela palavra sustentável economicamente. É o que atrapalha a nossa sustentabilidade na engenharia. A gente sempre fala que lâmpadas de LED são mais eficientes, são mais caras, né? Energia solar é mais eficiente, não gera resíduo, mas é mais caro. Um asfalto de melhor qualidade é mais eficiente, mas é mais caro. Ou seja, o preço está limitando o nosso avanço como seres humanos. E isso não está correto. A gente tem demandas sempre crescentes e problemas crescentes devido aos efeitos colaterais de você ter um sistema econômico pautado exclusivamente pelo dinheiro e não pela satisfação de demandas. Vejam como é discrepante você ter alimentos vencendo a validade nos supermercados e comunidades passando fome. Isso não faz sentido. Pessoas dormindo na rua, na frente de uma loja de colchões. São coisas que racionalmente, logicamente, estão desequilibradas. Mas como mudar essa sociedade, né? Isso é um problema que a gente está aqui para debater. Como transformar, então, essa sociedade, já que é uma cultura nossa, perpetuar problemas para satisfação financeira? Dinheiro traz qualidade de vida, ninguém vive sem dinheiro. Não tem como a gente abdicar de remuneração, senão vamos viver, né, na miséria social, sem qualidade de vida. Então, essa é uma dificuldade que, de fato, a gente precisa debater. O caminho do movimento Zaites é conscientizar ao menos 10% da população, porque cientificamente é comprovado que se você mostra para 10% de uma amostra um fato que não pode ser desmentido, esse fato ele é perpetualmente, né, disseminado pelos outros 90%. Então é uma meta que a gente coloca no movimento Zaites, que seria conscientizar 10% de qualquer grupo. E se a gente comprovar que não existem argumentos contra a proposta da economia baseada em recursos, naturalmente isso se disseminaria para os 100% da nossa amostra. É interessante vocês correrem atrás da internet depois acerca da economia baseada em recursos, que ele sempre coloca a palavra de redesenho. É preciso redesenhar a sociedade. E muita gente confunde um pouco essas ideias dos Zeitgeist com movimentos antecedentes, comunismo, socialismo, vários outros movimentos que se basearam na mesma, como eu posso dizer, a mesma observação de injustiça que a gente vê hoje. Então, na verdade, como é que eu posso chamar? Esse nosso despertar, esse nosso inconformismo, se repetiu realmente diversas vezes já no passado da humanidade. Só que hoje a gente tem um grande diferencial, que seria o quê? Ciência e tecnologia. Antigamente não era possível realmente você, né, utilizar a mão de obra para poder automatizar uma grande indústria alimentícia ou automotiva. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem ciência e tecnologia para termos sistemas muito mais eficientes, para tentarmos então eliminar a escassez da sociedade humana, que é uma das bases do capitalismo, botar preço onde você tem escassez. Hoje a gente tem uma condição diferente do passado, comunismo e socialismo, que podemos, através da ciência e tecnologia, tornar os sistemas altamente eficientes, abundantes em alimentos, em conforto, em equipamentos eletrônicos, que trazem a nossa qualidade de vida. E a ideia do redesenho é interessante, porque realmente é preciso redesenhar. Mas como começar do zero uma sociedade com evolução, né, tão histórica como a nossa, dos seres humanos? Mas é simples você analisar o que seria importante fazer. Imaginem vocês que nós fôssemos colonizar a Terra no momento atual. Não existe ninguém aqui, estamos chegando. Cientificamente, qual seria a primeira coisa a se fazer? Chegando em um ambiente que será ocupado. Seria o quê?
Primeiro, estabelecer a demanda. Será o quê? Sobreviver com qualidade de vida. Segundo passo, conhecer o ambiente. Então, precisaríamos mapear os recursos. Mapeamento de recursos. Aonde que é possível ter agricultura, onde o solo é bom, aonde tem minérios, onde tem ferro, onde tem ouro, onde tem chumbo, certo? Onde eu teria conforto térmico para a sociedade sobreviver de forma mais eficiente. Mapeamento de recursos, mapeamento de demanda e utilizar técnicas atuais, tecnológicas, para adotar um sistema produtivo para transformar, então, recursos em satisfação das demandas. Obviamente, esse seria o caminho, mas é lógico, uma sociedade já consolidada em cima de erros difíceis de serem contornados, sistemas econômicos que beneficiam a ineficiência e o mau desempenho, e isso cria, né, uma demanda econômica de um novo mercado, é bastante difícil. A economia baseada em recursos, ela vem com uma ideia já difundida com outros movimentos, que é a ideia de criar experimentos, para a gente experimentar a EBR, a economia baseada em recursos. Certamente o professor Cláudio, aliás, nosso amigo Cláudio, irá falar um pouquinho sobre isso, os ecopolos, que seriam então, né, uma fuga da sociedade para tentar construir um ambiente baseado em recursos, mapear demanda, mapear recursos e utilizar alta tecnologia para a automação do sistema produtivo com elevada eficiência. E aí muda tudo, gente. Mudaria desde a educação, não é isso? Até o nosso sistema de gestão de cidades. Uma gestão de cidades realmente sustentável, não feita com ideologias políticas nem religiosas, feita estritamente com base técnica e científica. Existe demanda, a demanda tem que ser suprida. Esse é o gradiente que moveria a sociedade para a evolução aqui no planeta Terra. Então são coisas simples, mais difíceis de fazer devido à nossa sociedade profundamente consolidada em cima de erros, que a gente sempre coloca no movimento Zeitgeist, até na costa da camisa do pessoal que está aqui presente, que não é saudável ser ajustado a uma sociedade doente. Então a conscientização é importante, é o primeiro passo. Nós não temos problemas, nós temos consequências. Nossos problemas são bem básicos. Os problemas que a gente tem foram criados pelo nosso sistema cultural, pela nossa sociedade profundamente doente. Então esse despertar, essa consciência é o primeiro passo. Vamos nos conscientizar, vamos ter a ideia de que é preciso conhecimento para solucionar problemas, certo? E que é preciso bem menos recursos dos que têm sido utilizados, porque nossos sistemas podem ser muito mais eficientes frente aos nossos avanços científicos e tecnológicos. Então, a automação não é um problema para a sociedade humana, muita gente enxerga isso como um problema. A automação traz desemprego. Não deveria ser assim. A automação te deixa com mais tempo livre para ficar em casa, cuidando da sua família. Então, não deveria ser encarado como algo negativo. É lógico que a automação é uma evolução humana. É lógico que é uma evolução humana. E isso não pode trazer desvantagem, porque se processo, a gente vai deixar de evoluir com a falsa ideia de que estaremos preservando qualidade de vida. É interessante vocês perguntarem também, o que vocês têm feito então para mudar? Tem algo prático sendo feito ou é só ideologia? Não, temos trabalhado sim. A gente tem um grupo pequeno do Movimento Zeitgeist aqui em Palmas, é um grupo estritamente, hoje, infelizmente, da engenharia. E se começou com um grupo da engenharia, a nossa tentativa é muito grande, tentar agregar outros profissionais de outras áreas, principalmente da economia. A nossa ideia é de engenharia, de cientistas, mas existe o lado da economia. Existe o lado dos movimentos sociais associados à geografia humana, né, que entende muito mais de movimentos sociais do que provavelmente os engenheiros. Então é preciso unir esforços. A gente sabe que todos vocês estão aqui, estão predispostos a esse conhecimento, a esse engajamento. Ver que existem pessoas engajadas nos motiva a continuar avançando. Seria muito triste a gente ver essa sala vazia. É extremamente gratificante ter essa sala cheia, como eu estou vendo. Então a gente precisa unir esforços. Aqueles que tiverem um interesse, que sentirem que a ideia realmente tem um argumento forte, tem um argumento racional e lógico, né, por favor, tente identificar o movimento nas redes sociais, acesse o site www.mzbr.com.br, que é o Movimento Zeitgeist Nacional. Lá tem um mapa do Brasil com todos os capítulos identificados. Clicando no Tocantins, vocês vão ter acesso à nossa página no Facebook do capítulo de Palmas. Por favor, se associem em todas as nossas reuniões, elas são quase quinzenais, são divulgadas na nossa rede social, e a gente tenta sempre crescer o grupo para que nossos projetos sejam cada vez mais abrangentes.
Quais projetos? A gente tem vários projetos já do Movimento Zaites, apesar do grupo ser pequeno. A gente tem um projeto que é bem interessante, de conscientização, em que a gente vai nas escolas de ensino médio tentar promover a carreira de engenharia, ciência e tecnologia, tentar dar um despertar nas escolas de ensino médio, públicas principalmente, né, do prazer que existe em ser engenheiro, em trabalhar com ciência e tecnologia, que é o quê? Buscar conhecimento para tentar ser um agente transformador desses todos os erros que a gente acabou de conversar um pouquinho. Então vejam como é difícil essa tarefa, despertar nos jovens de hoje das escolas públicas o interesse de se formar em engenheiros. Isso é difícil, eles vivem no sistema educacional, no sistema social, em que eles não veem muita oportunidade, né, comprando a briga para adquirir conhecimento em uma universidade federal. E a gente tem conseguido, né, alguns resultados interessantes. Hoje a gente está atuando em basicamente 2 escolas com reforço em matemática e física e algumas atividades de promoção da carreira de ciência e tecnologia. Outros trabalhos relacionados mais aqui à fase da Universidade Federal do Tocantins são trabalhos de mapeamento dos recursos. Eu sou especialista da área de sistema de informação. A gente tem tentado mapear todos os recursos necessários para uma gestão pública da sociedade no estado do Tocantins. Começamos com o meio ambiente, mapeamos os recursos hídricos do estado. Então hoje a gente tem, né, uma base geográfica em ambiente de servidor, com acesso pela internet, em que a gente tem um mapa do Tocantins com todos os cursos d'água existentes, na escala 1 para 100.000, para quem for da área de geografia, em que clicando em cada curso d'água a gente tem as informações de vazão o ano inteiro, vazão máxima, mínima, janeiro e fevereiro, informações também dos usuários de água, se é barramento, se é captação superficial, se é para irrigação, se é piscicultura, se tem lançamento de efluente. Então mapeamos uma parte da gestão, que seria recursos hídricos. Hoje estamos dando outro pontapé, que é na área de transportes, também tem a ver com engenharia civil, estamos mapeando aí, caso a escala tem que ser um pouco mais aproximada, estamos fazendo para Palmas, mapeando todas as ruas de Palmas, todos os pontos de ônibus, onde é que tem, né, o número de passageiros em pontos de ônibus, a trajetória de cada linha de ponto de ônibus, onde é que tem as rotatórias, onde tem acidente, se ocorrer um acidente, onde ele vai ser atendido, mapear então a parte de transportes e mobilidade urbana. Depois, nosso plano é passar para a área de educação, vamos mapear as escolas, escola pública, escola estadual, básico, médio, cursos superiores, né, biblioteca, se tiver, número de alunos em cada sala, quantas turmas que tem nas escolas. Depois passaríamos para a área de saúde, mapearíamos todos os recursos relacionados à saúde, onde temos hospitais, onde temos postos de saúde, quantos médicos, quantos leitos, quais são as ocorrências que são atendidas por mês. Isso seria um mapeamento de recursos, com base técnica científica. E depois a gente iria então agregar todas as informações para tentar identificar demandas reais da sociedade. Onde falta qualidade? Em qual escola? Em qual época do ano o hospital fica mais cheio? Onde falta água? Onde tem inundação? Onde tem mais crimes? Em qual quadro? Em qual horário? Isso é base científica. Isso que é preciso fazer para gerenciar uma cidade de fato. Não resolver problemas políticos, né, problemas causados pelo nosso sistema cultural falido e em decadência. Interessantes palavras que o Movimento Zaites coloca também, e aí junto com palavras do Jacques Fresco, do Projeto Vênus, nos Estados Unidos, que a gente tem 2 caminhos na sociedade humana, que é ou o paraíso, utilizando o conhecimento que a gente adquiriu, ou o esquecimento. Então é importante que essa geração de hoje entenda o momento único que a gente está vivendo, que no passado ainda não aconteceu. É o momento da gente conseguir resolver os problemas que a gente sempre teve, né, com base no conhecimento que a gente só tem hoje. A gente chegou num ponto evolutivo da ciência, da tecnologia, em que dá para resolver. Nunca deu para resolver, agora dá. Agora a gente tem ciência e tecnologia para tornar muita coisa mais eficiente e tornar realmente a sociedade sustentável e promissora para a evolução terrestre. Então, por favor, gente, aqueles que se tocarem, se sentirem tocados por esses argumentos, procurem realmente mzbr.com.br, filiem-se ao nosso movimento, ao nosso capítulo estadual, que a gente tem marcado reuniões, né, frequentes, e a gente precisa de um grupo bem maior de pessoas, de áreas bem mais distintas do que o nosso grupo de hoje, para tentar realmente evoluir esses projetos, disseminar essa consciência, esse despertar. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o Cláudio falar um pouquinho da EBL. Boa noite a todos. Meu nome
como o professor Felipe, eu também participo do grupo Zeitgeist aqui em Palmas. Eu estou aqui para apresentar para vocês os principais conceitos da economia baseada em recursos, que é um sistema econômico, assim como o capitalismo, o feudalismo, o comunismo, só que um sistema econômico totalmente diferente dos sistemas econômicos que já existiram. No estudo de um sistema econômico, nós devemos observar quais são as etapas do processo produtivo: a produção, a distribuição e o consumo. O nosso sistema econômico atual já existe há pelo menos 200 anos. Só que desse tempo para cá, muita coisa mudou. A tecnologia aumentou exponencialmente, a população cresceu muito e muitos problemas novos surgiram. Entretanto, continuamos com as mesmas instituições políticas e sociais da época dos nossos tataravós. E tudo isso precisa mudar, precisamos nos adaptar ao tempo atual, ao conhecimento atual. Nesse nosso sistema econômico, o capitalismo, as decisões sociais são tomadas basicamente por indivíduos ou grupos pertencentes ou à área governamental ou à área de negócios. E sempre quando alguma coisa dá errada no campo social, a tendência é um grupo culpar o outro. Então, a esquerda irá culpar a direita e vice-versa. Uma administração irá culpar a administração anterior. Entretanto, ninguém para ver que o problema todo está no sistema, está no jogo em que jogamos, e não nos jogadores. Não basta substituir os jogadores, tem que mudar o jogo. Então, atualmente, nós estamos com muitos problemas, tá? Existe um desemprego crescente em virtude da automação industrial, existe uma concentração de renda como nunca houve na história e também uma destruição da natureza inédita. Então, precisa mudar. Entretanto, as pessoas ainda continuam encarando o nosso sistema como se fosse algo natural. E não é, é uma construção humana, é um rumo que a humanidade tomou, assim como poderia ter tomado outros rumos. O grande problema do nosso sistema atual é que falta ele se adaptar mais à ciência. Quando nós falamos em ciência, a gente pensa nela sendo aplicada à biologia, à química, à física e demais áreas naturais. Mas nós nunca pensamos na ciência sendo aplicada às questões sociais. Não. Mas precisamos aplicar a ciência às questões naturais. Porque senão nós iremos ver absurdos como nós vemos hoje, devido a essa não aplicação da ciência. Que é importante, por quê? Porque todo o progresso que nós obtivemos até hoje, o progresso material, foi graças ao conhecimento científico. Ele é que eliminou muito do nosso trabalho, do nosso sofrimento, doença, tudo é graças à ciência. E é a ciência que vai nos fazer avançar mais. Sendo ela aplicada às questões sociais, ela vai resolver os nossos problemas sociais. Então, essa disparidade que existe entre o que é a sociedade hoje e o conhecimento científico gera uma série de absurdos que nós convivemos. Por exemplo, na área governamental, nós damos a políticos poderes ditatoriais em algo que nós chamamos de democracia, para eles decidirem muitas coisas importantes por nós. E quando os problemas sociais acontecem, a gente busca soluções políticas para resolvê-los. Mas não é a política que irá resolver os problemas sociais, porque os problemas sociais são questões técnicas. É questão de você saber quais são os recursos que o planeta possui e como alocar ele para satisfazer as necessidades humanas. Outro absurdo que existe é a extrema concentração de poder que nós damos às grandes corporações. A maior parte dos recursos finitos do nosso planeta estão nas mãos de poucas corporações. E elas é que determinam o nosso modo de pensar, de agir, o que fazer. E essa concentração ela é tão absurda que hoje as 300 pessoas mais ricas do planeta detêm uma riqueza superior à riqueza dos 3 bilhões mais pobres. E para piorar ainda mais a situação, nós temos o sistema bancário. Todo o dinheiro que as pessoas depositam lá é emprestado várias vezes. Então os bancos passam a produzir dinheiro a partir do nada. Antigamente, na época do Império Romano, e até 50 anos atrás, quando o dinheiro era lastreado pelo ouro,
o dinheiro servia apenas como uma moeda de troca para evitar o escândalo. Entretanto, hoje, o dinheiro não serve mais como troca. O dinheiro é um meio de controle, um meio de dominação em cima das pessoas. Por quê? Porque existe muito mais dinheiro em circulação do que a riqueza que é produzida. Se todas as pessoas forem ao banco sacar o seu dinheiro que tem lá, o banco não vai ter como pagar, porque a maior parte está emprestado. Então, deixa eu ir aqui, passar aqui. Então, nós precisamos da economia, tá, para resolver esses nossos problemas sociais. Mas o que seria um sistema econômico ideal para resolver esses problemas que nós enfrentamos hoje, que está aqui na figura? Um sistema econômico ideal tem que se adaptar à realidade. Cada um de nós pode ter uma opinião diferente em relação às questões sociais, mas é a ciência, através do método científico, é que a gente testa as diferentes ideias e vê qual é a melhor, qual é a ideia que mais se adapta à realidade. Então, por exemplo, podemos construir um sistema econômico baseado no fato que a Terra é um cubo, ou um sistema econômico baseado no fato que os seres humanos podem se teletransportar. Nós temos um sistema econômico em vigor atualmente que parte do princípio que a economia tem que crescer indefinitivamente. Ou seja, as empresas têm sempre que estar gerando lucro, mas o crescimento infinito bate com a realidade de que vivemos num planeta finito. E esse é um problema. Então, a questão que nós podemos colocar é a seguinte: como podemos construir um sistema econômico que atenda às necessidades humanas, que faça com que todos os seres humanos possam ser felizes, possam prosperar e que ainda possa garantir os direitos das futuras gerações e a preservação do planeta? A economia baseada em recursos, ela busca atender o conhecimento científico e ela usa apenas o conhecimento científico. E ela é guiada pelo conhecimento científico. Então, a economia baseada em recursos, ela tem dois objetivos básicos: garantir a prosperidade e o bem-estar de todos os seres humanos e garantir a sustentabilidade do planeta. Mas, antes da gente responder essa pergunta de como ter esse sistema ideal para garantir tudo isso, a gente pergunta quais são as necessidades humanas. Por que o ser humano precisa? Ora, os seres humanos são seres biopsicossociais. Eles se dividem em três esferas. Existe a esfera humana ligada à genética dele, a esfera biológica, tem a esfera social e a esfera psicológica, que são os pensamentos dele. Tudo isso tem que estar em equilíbrio. E essas três esferas, uma influencia a outra. E todas essas esferas são influenciadas pelo meio ambiente que a pessoa vive, o meio natural. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio. Se queremos ter uma sociedade saudável, precisamos de seres humanos saudáveis. Então, se uma criança passa fome, quando ela se torna adulto, ela vai ter deficiência de aprendizado, ela pode desenvolver comportamentos violentos. Então, não dá para uma pessoa ser feliz quando tem toda uma sociedade infeliz, cheia de problemas. Então, para você ser mais feliz, você precisa que o problema dos outros seja resolvido, porque você não é uma ilha, nós não somos uma ilha, nós pertencemos a uma sociedade. Então, a partir desses dois parâmetros, buscar a satisfação das necessidades humanas e a proteção do meio ambiente, a sustentabilidade da terra, nós chegamos ao que é a base da economia baseada em recursos. A economia baseada em recursos, ela se baseia no seguinte: precisamos ter uma contabilidade de recursos, um equilíbrio dinâmico e um design estratégico. Contabilidade de recursos significa o quê? Imagine uma contabilidade normal, um balanço patrimonial. No ativo, você coloca os bens e direitos da entidade. E na parte do passivo, você coloca as obrigações. A diferença entre eles é o patrimônio líquido. Precisamos fazer o mesmo que nós fazemos na contabilidade financeira em relação
aos recursos do planeta e às necessidades humanas. Então, do lado do ativo, nós colocaríamos os recursos do planeta, terra para agricultura, riquezas minerais, etc. E do lado do passivo, nós colocaríamos as necessidades humanas. O que sobrar, que é o patrimônio líquido, é o que deixamos a mais para as futuras gerações. A segunda base desse nosso sistema é o equilíbrio dinâmico. O que significa isso? Que nós não podemos consumir um recurso numa velocidade maior do que a sua velocidade de reposição. Por exemplo, nós consumimos madeira e para isso temos que derrubar árvores. Só que a velocidade da derrubada das árvores é muito superior à velocidade da sua reposição. Por isso o planeta está se ficando sem floresta. E o mesmo raciocínio em relação às árvores podemos usar também em relação a muitos outros recursos, como por exemplo o petróleo que está acabando, que vai gerar uma grande crise para o futuro, em virtude disso. A terceira base desse nosso sistema é o design estratégico. Ou seja, precisamos ter uma economia planejada. Para quê? Para ela ser eficiente, para que ela seja realmente econômica, no sentido de gastar o mínimo possível. Porque hoje nós temos uma economia antieconômica, já que ela visa o lucro. E muitas vezes a eficiência não rima com o lucro, como o professor Felipe colocou. Então precisamos ter cidades que poupem trabalho e energia, uma nova arquitetura nas cidades, uma nova forma de realizar os meios de transporte, usar meios de transporte mais baratos, como por exemplo o trem a vácuo, entre muitos outros exemplos. Então, partindo dessas bases da economia baseada em recursos, nós vamos fazer uma comparação entre o que é a nossa economia atual, a economia capitalista, e a economia baseada em recursos. Como é que nós faremos para sair dessa economia capitalista e ir para uma economia baseada em recursos? Quais são as etapas, a fase de transição? Como é que ela se dá? Então, precisamos dessas 5 mudanças. A primeira dela, precisamos passar de um estado de crescimento para um estado estacionário. Isso significa o quê? Na economia atual, para ela continuar funcionando, é necessário que as empresas não parem de crescer, que o mercado não, que as pessoas comprem cada vez mais, que as pessoas consumam cada vez mais, que as pessoas trabalhem cada vez mais. Só que isso bate com a parte física, bate com o mundo físico, com o fato de que vivemos num planeta finito e, portanto, não podemos ter uma economia baseada no crescimento infinito. Isso vai contra a realidade. Então, precisamos de um estado estacionário, onde a gente só passa a consumir de uma forma inteligente aquilo que o planeta pode nos dar, mantendo a sustentabilidade. O segundo ponto da etapa de transição é passarmos da competição para a colaboração. Por quê? Porque a colaboração ela é superior à competição. Nós competimos porque ainda não tivemos inteligência suficiente para colaborar. Porque na hora que a gente tem inteligência, a gente passa a colaborar. Isso a gente pode ver na natureza e na história humana também. Antes as pessoas brigavam na Idade da Pedra, aí elas passavam a se unir em tribo, e aí passavam a prosperar. As tribos brigavam, então passavam a se unir em cidades, e as cidades prosperaram muito. Então, apesar da competição e da colaboração existirem na natureza, a gente vê que a colaboração, ela sempre é superior. E num problema que nós estamos tendo de esgotamento de recursos, a colaboração é mais do que necessária para garantir a nossa sobrevivência. O segundo ponto é passar por planejamento disperso para o planejamento planejado. Ou seja, hoje a economia ela é gerida por várias empresas, cada uma procurando obter o máximo de lucro possível. Ao invés disso, podemos ter uma economia planejada. Para quê? Para que nós soubéssemos quais são os recursos da Terra e como atender às necessidades dos seres humanos da melhor forma possível, aplicando os melhores recursos tecnológicos e os melhores recursos científicos, que hoje não são usados. Tá? Por quê? Porque nem sempre o que é mais eficiente economicamente é eficiente do ponto de vista do lucro. O quarto ponto, para garantir a abundância de recursos, precisamos substituir, do que for possível,
o trabalho humano pelo trabalho de máquinas, a automação industrial. Por que isso? Atualmente nós temos no planeta 1 bilhão de pessoas passando fome. Para que essas pessoas não passem mais fome, é necessário aumentar a produção. Você aumenta a produção automatizando as fábricas, a agricultura também. Mas só que há um problema. No nosso sistema econômico atual, se a gente automatiza, isso gera desemprego. Por quê? Porque o trabalho das pessoas são substituídos por trabalho de máquinas. E hoje as máquinas estão num crescimento tão grande em termos de velocidade de processamento, que hoje até atividades gerenciais podem ser feitas por máquinas. Então, na economia atual, a automação ela gera desemprego e gera pobreza. Mas numa economia baseada em recursos, não. A automação vai gerar mais bens que vão poder ser distribuídos para todas as pessoas. Agora, então, vamos para o ponto mais importante para vocês entenderem melhor o que é uma economia baseada em recursos. Só beber aqui um bolinho d'água. Tá ok, continuando. Então, precisamos passar da propriedade para o acesso. O que é propriedade? Todo mundo sabe. Você tem um bem e ninguém compartilha daquele bem. Eu tenho essa cadeira, então não deixo ninguém sentar nessa cadeira, ela é só minha. Eu tenho carro, ninguém usar o meu carro, porque é só meu. Então isso é propriedade. Uma pessoa pode ter 100 fazendas e não deixar ninguém entrar nelas. Então, na propriedade você não compartilha nada com ninguém. E o acesso? O que é que significa um acesso? Você usa um bem enquanto o bem lhe é útil. Se não é mais útil, você passa para outra pessoa. Por exemplo, um exemplo de acesso. Quando você vai a uma praia, você procura um lugar para estender sua toalha e deitar em cima, para pegar sol. Mas você não chega numa praia e estende sua toalha em cima de uma pessoa que já está lá deitada e você deita por cima dela. Você não faz isso. Por quê? Porque a pessoa está tendo acesso àquele pedaço de areia. Então você vai procurar um outro pedaço de areia para você acessar esse pedaço. Então esse mesmo raciocínio em relação à chegada na praia, a gente pode aplicar em relação a todos os recursos, como por exemplo terra. Se uma pessoa tem um pedaço de terra, ela pode plantar naquele pedaço de terra, mas no momento que ela não precisa mais daquele pedaço, porque por exemplo ela mudou de cidade, aquele pedaço de terra pode ser usado por outra pessoa. Então, esse é um grande diferencial da economia baseada em recursos em relação aos outros sistemas econômicos. Pretende-se, com a economia baseada em recursos, declarar todos os recursos do planeta Terra como pertencentes a toda a humanidade e às futuras gerações. Ou seja, tudo é de todos. Se isso acontecer, as pessoas ricas de hoje vão ser mais pobres do que as pessoas pobres com uma economia baseada em recursos. E por que estou dizendo isso? Imagine uma pessoa rica, ela tem 10 fazendas, ela tem 5 iates, ela tem 10 carros, mas o que adianta ela ter todos esses bens se ela só pode usar um bem de cada vez? Ela não pode usar todos ao mesmo tempo. Agora, imagina no caso do iate, se todos os iates que existem hoje no mundo pertencessem a toda a humanidade, o que aconteceria? Essa pessoa que é rica hoje, ela teria direito a todos os iates do mundo. Então, se ela viajasse para qualquer canto do planeta, e as viagens vão ficar rápidas se a gente utilizar tecnologias como o trem-a-vago, ela pode viajar para qualquer canto do planeta. E nesse canto ela vai ter um iate para ela usar. Ou seja, as pessoas vão ficar muito mais ricas, inclusive os próprios ricos de hoje. Então nós acreditamos numa sociedade de abundância. E mais à frente eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Agora, vamos a um outro ponto da economia baseada em recursos. Se tudo é abundante para todas as pessoas, se as pessoas podem ter todas as suas necessidades básicas atendidas e poderem viver no padrão de classe média, as pessoas vão poder ter comida à vontade, que as máquinas vão fazer, vão poder ter máquinas à vontade, mais na frente eu vou explicar isso como. As pessoas vão poder ter tudo de graça, tudo livre. Então, se tudo é de graça, para que usar dinheiro? No mundo assim, de abundância, o dinheiro perde a função. Hoje, o dinheiro é usado porque existe propriedade, você é dono das coisas.
então você usa o dinheiro para trocar as coisas que eram suas. Mas, no sistema econômico, baseado na abundância, que busca a abundância para todos e a satisfação de todas as necessidades, o dinheiro torna-se desnecessário. E é bom mesmo que acabe o dinheiro. Por quê? Acabando o dinheiro, de cara, a gente acaba com 90% dos crimes. Porque 90% dos crimes acontecem devido ao dinheiro. E outros crimes a gente termina tornando a sociedade melhor, porque as pessoas não tenham vícios. Então, parece utópico o que eu acabei de falar. Mas não, nós temos tecnologia sim para isso. Basta sabermos usá-la. Tudo depende de nós. Tudo depende da gente usar as novas tecnologias. Por quê? Porque as tecnologias, elas mudam a forma como a gente consome. E a forma como a gente consome acaba mudando a forma como nós somos governados. Há pouco mais de 200 anos, há 300 anos atrás, foi descoberto a energia elétrica. E graças à energia elétrica, a escravidão acabou. Por quê? Porque encontraram uma fonte de energia que substituía o trabalho pesado, o trabalho manual. Então, 5.000 anos de escravidão acabaram devido à descoberta da energia elétrica. Hoje, com a descoberta da energia solar, você acaba com o trabalho assalariado. Porque, graças à energia solar, o ser humano ele pode se tornar autossuficiente, pode montar sua própria máquina, pode ter sua própria horta em casa, tudo isso. Então, olha só os recursos energéticos que nós temos hoje no planeta. Nós temos a energia vinda dos oceanos, né, através das marés. Você pode usar as marés para gerar energia. Existe a energia geotermal, que é a energia que vem da escavação da Terra, da energia do centro da Terra. Existe a energia solar, que é a que mais iremos usar daqui para o futuro. O mercado, como ele busca o lucro, ele não investe tanto em energia solar, mas numa economia baseada em recursos, é o que mais iremos investir, energia solar. E tem também a energia eólica, que é a energia dos ventos. Essas 4 energias que eu citei são energias praticamente limpas e inesgotáveis. Ok. Então, uma outra fonte do nosso otimismo são os recursos tecnológicos. Aqui eu coloquei 4 figuras para mostrar os avanços tecnológicos ocorridos neste ano de 2013. A primeira figura mostra um prédio na China de 30 andares, um prédio moderno, que foi construído em apenas 360 horas, ou 15 dias, e usando muito pouca mão de obra. Vocês veem esse guindaste gigante que está aí no centro do prédio, ele aqui é colocando os blocos, e não operários. Então, em 15 dias foi construído um excelente prédio de 30 andares. Na outra figura, que a gente vê o carro, é o carro do Google, é um carro que dirige sem motorista. Imagina esses carros sendo colocados na rua no futuro. Todo mundo pode usar esses carros como se usa táxi hoje. Só que você não precisa pagar. Você entra de graça no carro e ele te leva para onde você quiser. Mais abaixo, à esquerda, a gente vê uma impressora 3D que já está sendo vendida no mercado. Hoje, essas impressoras 3D que estão sendo vendidas, elas fazem objetos em terceira dimensão usando plástico. Mas logo já vai começar a sair no mercado uma impressora 3D que utiliza metais líquidos para fabricar objetos. Então a produção de máquinas ficou muito mais fácil e você mesmo pode montar muitas máquinas em sua casa. E a última figura é uma representação do computador quântico. Um computador quântico, ele tem um processamento bilhões de vezes superior ao computador de silício, que é o que nós usamos. Isso ocupando exatamente o mesmo espaço. Então, tudo isso são razões para a gente acreditar que sim, nós podemos viver num mundo de abundância. Outra coisa que vai acelerar muito o desenvolvimento tecnológico é o open source. Vocês conhecem o open source muito através
do software livre. E você sabe, o software livre, como é que ele funciona? Você pode baixar um software gratuitamente, pode modificar esse software e pode distribuir esse software para quem quiser. Todo software livre, ele pertence à humanidade, ele pertence a você, pertence a cada um de nós. E cada um de nós pode contribuir para melhorar esse software. Por isso, o software livre, ele sempre é superior ao software proprietário, por causa disso. Porque são várias pessoas trabalhando nele. E todo mundo tendo acesso ao código, sabendo como ele funciona. Só que a ideia do software livre avançou também para o hardware. Hoje nós temos o hardware livre. Existem empresas já fabricando computadores onde você pode conhecer como é que ele funciona por dentro e modificá-lo se você quiser. E se você quiser, você também pode construir um igual, fazer uma cópia desse computador. Do hardware livre, a ideia evoluiu para as máquinas livres. Hoje existe uma organização chamada Open Source Ecology, que busca construir as 50 máquinas necessárias para uma sobrevivência humana com muito conforto. Dessas 50 máquinas, eles já construíram pelo menos a metade das máquinas que eles queriam construir. Que máquinas são essas? É um fogão, uma geladeira, um trator, um carro, mas são máquinas que cada indivíduo pode construir em casa. Se for muito trabalhoso, tipo um trator, você pode chamar seus amigos, os seus vizinhos de uma propriedade rural e vocês construírem um trator. São máquinas que são feitas para durar por tempo indeterminado, ou seja, 100, 200, 300 anos, que não vão quebrar. Mas se tiver algum defeito, por exemplo, o trator deu defeito no problema no sistema de freio. Como são máquinas modulares, é você pegar o módulo do freio e trocar por um novo, ou consertar o próprio módulo do freio. Bem, além do software, das máquinas, existe também o código aberto para música, para veículos, para energia, para educação, para produção agrícola. Ou seja, estamos caminhando para um mundo onde tudo será livre, tudo será para todos, e todos serão livremente donos de tudo. Um mundo de abundância. Só que nós precisamos mudar o sistema econômico para vivermos nesse mundo. Vou pular esse slide. Ok. Mas aí, a grande dúvida que eu fiquei quando eu vi essas ideias pela primeira vez, eu pensei assim, não, mas o trabalho humano ainda vai ser necessário. Por quê? Haverá pessoas que vão ter que programar as máquinas e uma série de outros trabalhos ainda vão ser necessários. Mas se todo mundo tem direito a tudo, se tudo é livre para todas as pessoas, e o conceito de propriedade e o dinheiro deixam de existir, então o que vai motivar uma pessoa a trabalhar? Para que uma pessoa vai trabalhar? Vamos pensar hoje em dia. Por que uma pessoa hoje em dia vai para o trabalho? Basicamente a pessoa vai para o trabalho por 5 motivos que nós colocamos. O primeiro e o principal e maior motivo, ganhar dinheiro para sobreviver. Outros motivos são se divertir, fazer novas amizades, ajudar a comunidade e se autorrealizar pessoalmente. Agora vamos imaginar que nós eliminamos o dinheiro. O dinheiro não é mais necessário. Então para que as pessoas vão trabalhar? Vai acontecer que os outros motivos que levam as pessoas a trabalhar vão ficar muito maiores. Você vai trabalhar muito mais motivado pela autorrealização, pela diversão, por ajudar a comunidade e todos esses sentimentos novos. E o melhor, você vai trabalhar só naquilo que você ama, só naquilo que você gosta. E você não vai mais trabalhar porque um patrão está mandando você trabalhar. Você vai estar trabalhando de coração. Por que você vai trabalhar também? Porque o ser humano ele precisa trabalhar para sobreviver. Se ele não trabalhar, ele fica doente. A nossa mente precisa do trabalho. Nós, para sermos aceitos pela sociedade, nós precisamos trabalhar. Então, motivos para as pessoas trabalharem é o que não vai faltar. A diferença é que nesse modelo, as pessoas vão trabalhar com muito mais paixão. Ora, eu estou falando isso com vocês e tudo que eu estou falando é muito novo. Quando nós falamos alguma coisa cientificamente, e eu digo para vocês que a economia baseada em recursos é totalmente apoiada na ciência, ela procura ser totalmente apoiada na ciência, eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar para vocês o que eu estou falando. Porque se alguém não prova para vocês o que fala, vocês não devem acreditar nisso. Vocês só devem acreditar naquilo que é provado cientificamente, que é
submetido a vários testes, que é submetido a muitos questionamentos e que segue toda a metodologia científica. Para provar o que nós estamos falando, ecopolos estão sendo construídos ao redor do mundo. Na Europa já existem vários ecopolos, dezenas deles. Aqui eu coloquei foto de 3. O primeiro é na Itália, lá em cima. Abaixo está um ecopolo na Índia. E o ecopolo mais antigo de todos, na Dinamarca, onde vocês podem ver que as pessoas têm espaço para fazer suas plantações agrícolas e elas compartilham entre si. Aqui no Brasil, também estamos criando um ecopolo. Esse ecopolo será criado lá em São Paulo. O pessoal ainda está comprando o espaço, estão cadastrando as pessoas. O ecopolo, então, vai ser esse espaço para testar, para experimentar todos esses princípios da teoria da economia baseada em recursos. É um espaço onde as pessoas vão viver em harmonia com todos e com o meio ambiente. E vai ser o nosso teste. A ideia para a gente mudar esse sistema é essa, é espalhar ecopolos pelo mundo e mostrar que uma economia baseada em recursos é muito mais eficiente, ela gera um padrão de vida muito superior à economia atual em que nós vivemos. É claro que os ecopolos também vão ajudar, vão ser locais de experimentos científicos. E as pessoas que vão morar nesses ecopolos vão ser tipo cobaias humanas. Então, esses experimentos científicos também vão gerar ajustes na própria economia. Porque o sistema econômico é algo complexo e sempre tem que estar em evolução, conforme a tecnologia muda, conforme a cultura muda. O principal ecopolo que existe é o projeto Vênus, localizado lá na Flórida, nos Estados Unidos. Esse ecopolo busca testar novas formas de arquitetura, testar novos métodos de educação, testar novas formas de transporte. Aqui embaixo tem o modelo do ecopolo, o modelo de um dos ecopolos, um dos modelos de ecopolo, quando estiver pronto, que é a cidade circular. Como é que a cidade circular ela funciona? No centro da cidade vai ter o espaço destinado à educação e à cultura, onde as pessoas vão para aprender, para se divertir e para ensinar. Embaixo desse centro da cidade vão estar as indústrias no subsolo. Ao redor vão estar as casas. Todas as casas vão ter jardim, espaço para recreação. E mais na área externa desse círculo vai estar então a parte destinada à agricultura. Então aqui é um exemplo de uma cidade para o futuro. Por quê? Porque nossas cidades hoje, elas não são projetadas para serem econômicas. O objetivo é construir cidades que economizem o máximo possível de trabalho e de energia para gerar mais abundância para todos. Diminuir a nossa pegada no planeta. Aqui está um exemplo do que é hoje e do que será uma economia baseada em recursos. Hoje, 1% da população tem acesso a 40% dos recursos do planeta. O objetivo da economia baseada em recursos é fazer com que todos os seres humanos tenham acesso igual a todos os recursos do planeta. Aqui é um mapa de como uma economia baseada em recursos irá funcionar. Vamos dividir isso em duas partes. O lado do consumidor e o lado do trabalhador, de quem produz a coisa, de quem produz os recursos. Do lado do trabalhador vai funcionar assim. Periodicamente, você vai dizer para a inteligência artificial que vai governar a economia do computador, quais são suas habilidades, quais são sua formação. Você é um médico, você é um engenheiro, você é um arquiteto, e você coloca lá todas as suas habilidades. Então, o programa vai dizer para você onde você pode trabalhar e onde você pode se encaixar. Aí você vai escolher o local onde você vai trabalhar de acordo com as etapas da produção para criar os produtos. E do lado do consumidor a coisa vai funcionar assim. Você diz para esse programa, essa inteligência artificial que vai governar a economia, o que você necessita. E as coisas vão ser providenciadas para você. Então podem ser entregues diretamente na tua casa, suas necessidades, ou você pode ir no armazém buscar os produtos que você precisa.
Como será a governança numa economia baseada em recursos? A ideia é, todas as questões relacionadas à economia, relacionadas à logística, serem decididas por inteligência artificial ou por programas de computadores. Então nós vamos ter computadores espalhados pelo mundo todo, mapeando os recursos e fazendo todos os cálculos econômicos necessários. Todos esses cálculos são feitos de forma aleatória. Com a economia baseada em recursos, o objetivo é planejar esses cálculos. Então, parte da governança será feita por essa inteligência artificial, por esses programas de computadores, e outra parte nós usaremos a democracia direta. A democracia direta é onde o povo decide o que ele quer, cada um governa a sua vida. Essa democracia direta será exercida principalmente para resolver as questões locais. E por fim, nós temos aqui o movimento Zeitgeist, do qual eu faço parte e que o professor Felipe já falou. Então o movimento Zeitgeist busca justamente implementar essas ideias da economia baseada em recursos. Aqui no Brasil nós temos uma ONG chamada Aliança Luz, que busca implementar as ideias da economia baseada em recursos e também da economia solidária. O Zeitgeist, nós nos reunimos periodicamente aqui, conforme o professor Felipe falou, e se vocês tiverem interesse, nos procurem no nosso site, ok? Então, nessa minha fala, é claro que o que eu falei aqui gerou muitas dúvidas em vocês, tá? E o objetivo principal é esse: buscar fazer vocês terem os questionamentos corretos, terem mais questionamentos. E mais para o final a gente vai ter a parte de pergunta e vocês colocam esses questionamentos para os que devem ter ficado. Vamos tentar responder. Agora vou passar a palavra para o professor Edir. Bom, gente, boa noite para todos. Enquanto estou aqui abrindo a apresentação, eu vou me apresentar rapidamente. Sou o professor Ed Benini, professor no curso de administração aqui na UFT, no momento licenciado para doutorado. E a gente anda nos últimos, até dá para fazer umas contas aí, há uns 15 anos, que a gente anda estudando e militando na economia solidária. E em 2011 nós participamos de um projeto nacional, de um curso de especialização voltado a formar gestores em políticas de economia solidária. E foi muito bacana nesse curso que, além de a gente discutir várias questões relativas à economia solidária, a gente ensaiou uma proposta levando em conta os próprios problemas da economia solidária, ou seja, levando em conta o método crítico e dialético, que a gente busca encontrar respostas nas próprias contradições de um problema, que é isso que a gente chama de sistema orgânico do trabalho. Quem se interessar, arriscamos aí a revelia dos trâmites acadêmicos tradicionais, publicar um livro, já consolidando esse primeiro ciclo de debate. Hoje me perguntaram numa semana, se eu precisaria rever esse livro. Ixi, bastante coisa já. Bastante coisa, eu gostaria de escrever diferente, porque foi bem legal o debate, as discussões que a gente vem tendo. Então o livro está aí fora, todos os livros a gente doou para o movimento que estamos construindo, então quando vocês comprarem um livro, também estão ajudando o movimento. E tem essa cartilinha aqui, que na verdade era para ser um folder, mas não tivemos habilidade suficiente para transformar no folder, mas está aí distribuído gratuitamente para todos vocês. Bom, a ideia é tentar dialogar um pouquinho com a economia baseada em recursos, que eu fiquei conhecendo já há uns 2, 3 anos, através dos vídeos do Zeitgeist, e depois do vídeo direto do Jacques Fresco.
né, Esquecimento ou Paraíso, e aí que a gente viu que era uma grande convergência. Eu chuto aí 90% de convergência. Na minha opinião, o sistema orgânico do trabalho seria um caminho intermediário entre o que se faz hoje na economia solidária, a prática imediata, com essa proposta de maior envergadura, que é a economia baseada em recursos. Bom, eu também vou me levantar, porque eu tenho o costume também de falar em pé. Eu queria que alguém controlasse meu tempo, porque acaba me empolgando. Na hora que for meia hora, alguém me avisar. Você avisa? Então, a ideia, vocês estão enxergando bem? Eu não consigo falar da proposta do sistema orgânico do trabalho sem, rapidamente, a gente colocar a crítica ao sistema capitalista atual. Como o Felipe e o Cláudio já anteciparam aqui, a gente vai colocar uma outra perspectiva, algumas questões que já é de conhecimento de vocês. Então, em primeiro lugar, a gente considera, dentro dos estudos do próprio Marx, porém de forma mais atual, no Mesaros, que eu acho que é o grande pensador hoje do marxismo que ainda está vivo, que de certa forma existe um sistema orgânico do capital. Ou seja, todos nós, gostando ou não disso, conscientes ou não disso, estamos dentro desse sistema orgânico do capital. Ora, para eu sobreviver, eu tenho que vender a minha força de trabalho. Quando eu dou sorte, eu vendo com um salário maior. Quando eu não dou sorte, eu vendo com um salário quase de miséria. Para consumir, para me manter, para sobreviver, eu tenho que ir no mercado comprar mercadorias. Então, globalmente, tudo está, de certa forma, conectado nisso que a gente chama de sistema orgânico do capital. A parte mais aparente disso é o que nós chamamos de sistema capitalista. Na verdade, o capitalismo é a ponta do iceberg. A gente acha que o capitalismo é o dinheiro, são os burgueses, os proprietários, os bancos, as grandes elites poderosas e por aí afora. Mas isso apenas demonstra uma questão mais estruturante. Ou seja, o capital é sobretudo uma relação social entre pessoas. Antes disso, é importante a gente entender que o sistema capitalista hoje, ele vive uma severa crise estrutural. Por que a gente fala crise estrutural? Porque é uma crise que já tem aí 20 anos, ela tem aspectos que fogem ao nosso controle imediato, e de certa forma, uma coisa importante que o Mesaros coloca é que, se até os anos 70 os aspectos produtivos eram maiores que os aspectos destrutivos, a partir dos anos 80, instrumentalizando a tecnologia para essa lógica da acumulação, os aspectos destrutivos superam os aspectos criativos da produção. Então, para o Mesaros, existem 3 tipos de fraturas: a produção e o seu controle. A produção, o uso da tecnologia hoje está descontrolado, tudo em virtude da acumulação pela acumulação. É até difícil a gente traduzir isso em números, mas para vocês terem uma ideia, mundialmente hoje o PIB, Produto Interno Bruto, mundial, como se o mundo todo fosse uma grande empresa, é equivalente a 50 a 60 trilhões de dólares. É até difícil a gente imaginar. Já o capital financeiro, que é o desdobramento dessa acumulação, chega a ser de 500 a 600 trilhões de dólares. Quer dizer, existe dinheiro absurdamente em excesso e, ao mesmo tempo, existe tanta miséria, catástrofe, desastres. A gente está aí à mercê, talvez, de uma nova guerra na Síria. Então, de certa forma, a gente vive um sistema altamente contraditório. O capitalismo não é só miséria, ele também é miséria. O capitalismo não é só riqueza, ele também é riqueza. Então, dentro do método positivista, que a gente fala que A igual a B, é difícil entender o capital, porque ele produz miséria e riqueza. Agora, dentro do método dialético, onde as variáveis ela tem uma estrutura tridimensional, o mesmo fenômeno que é o trabalho humano
que produz tanta riqueza, também produz a miséria daqueles que trabalham. Agora, por que isso acontece? Isso acontece da forma como a gente organiza a nossa sociedade. Então, se a gente for beber, olha só, a gente já produz demais. O capital tem crises de superprodução. Olha lá, tem uma foto bem interessante, né? As fábricas montadoras de automóveis. Na crise de 2008, tinha automóvel que eles não sabiam nem mais onde guardar. Só que as pessoas não tinham dinheiro para comprar os automóveis. Quer dizer, a fratura entre a produção e o consumo. E, de certa forma, isso leva a desemprego, leva a várias externalidades negativas. No limite, isso leva a vários cenários aí catastróficos. Então, como se a gente tivesse, além de um sistema causador de injustiças sociais, é um sistema altamente desperdiçador de recursos. Então, de certa forma, dialogando aí com meus colegas, a gente já tem um cenário de tecnologia da abundância. Só que também a gente tem uma forma de organizar a produção da abundância do desperdício. Como acho que foi o Cláudio comentou, né? Por exemplo, a gente tem a obsolescência programada. Quer dizer, as mercadorias são programadas para durar pouco tempo. Quer dizer, quanto mais rápido uma coisa for destruída, mais rápido é necessária a sua reposição. Bom, aí vem a economia solidária. De certa forma, a economia solidária, vou falar rapidinho, seria uma reação à crise econômica do Brasil e do mundo nos anos 80, anos 90. Principalmente a questão do desemprego. Simplesmente as pessoas não encontravam trabalho. Não conseguiam nem sequer vender a sua força de trabalho. Aí qual foi uma das estratégias? Recuperar um pouco a ideia dos socialistas utópicos, o cooperativismo histórico, dos próprios trabalhadores se organizarem. Eles mesmos buscarem os meios, os recursos para o seu sustento. Então, a economia solidária é um movimento, uma prática baseada em princípios de solidariedade, de cooperação, de crítica ao sistema capitalista, no qual não há dono, patrão ou proprietário, não tem o dono da empresa, o chefe, tudo é buscado de forma igualitária e é baseado nos preceitos da autogestão. Quer dizer, cada cabeça um voto, todos são iguais no processo decisório. Bom, isso daí seriam os princípios, porém, como nós temos um compromisso de estudar a realidade como ela é, e como a gente tem um compromisso histórico dos trabalhadores, a emancipação social, é preciso ver o outro lado. É preciso analisar a prática concreta da economia solidária. E é muito complicado a gente fazer essa análise das suas contradições. Acontece muitas vezes na ciência que a gente se apaixona pelo nosso objeto e acaba não enxergando devidamente os seus problemas. Então a gente tentou buscar um recuo, um diálogo, para enxergar, olha, por que já está há 20, 30 anos, né, buscando o movimento da economia solidária e ela não consegue evoluir, não consegue sair da margem da economia capitalista. Discutindo, a gente acredita que as razões principais seriam essas: a ambiguidade de múltiplas propriedades de grupo, então eles não superam a propriedade privada. Do ponto de vista do conjunto da economia, cada cooperativa é como se fosse uma propriedade privada, flutuando no mercado capitalista, e isso leva a um conjunto de unidades fragmentadas e dispersas. Ou seja, é como se, para você sobreviver no mercado, uma cooperativa, um empreendimento econômico solidário, ele precisa, de certa forma, competir com o outro. Isso vem levando à prática de subordinação ao intercâmbio mercantil. Quer dizer, olha, para a gente montar uma cooperativa, eu preciso do mercado. Eu preciso do mercado para conseguir meios de produção, para produzir, conseguir crédito, conseguir vender a minha produção. Então, de certa forma, tudo a gente depende do mercado. Eu participei já de 3 incubadoras e uma das questões mais problemáticas é discutir o mercado. Como inserir as cooperativas no mercado.
Isso vai levar a outro problema que a gente observa hoje no Brasil, que é a forte bandeira por políticas públicas para a economia solidária. Mas por que isso acontece? De certa forma, o Estado ele acaba tendo um papel compensador, visto essa insuficiência dos empreendimentos solidários de conseguirem se articular e alavancar o seu desenvolvimento. Então, é uma espécie de compensação. É como se o Estado viesse para compensar a insuficiência de você estar no mercado. Gente, quando eu estou falando isso, não estou desmerecendo a economia solidária. Veja bem, as empresas capitalistas simplesmente não iriam sobreviver sem o Estado. É muito subsídio, taxas de juros reduzidas, investimento em infraestrutura. Se vocês for pegar 2008, a crise financeira de 2008, quem que salvou o sistema financeiro internacional? Foi o Estado americano. A bagatela de 3 a 4 trilhões de dólares. Diz os analistas que com 10% disso acabava com a fome no mundo. Então, recurso para acabar com a fome não tem. Recurso para acabar com o sistema financeiro, para sustentar o sistema financeiro internacional, tem. Então a gente vê que a gente vê uma assimetria de poder terrível. Então nosso argumento é que a autogestão da economia solidária sofre de uma insuficiência ontológica. Insuficiência, ou seja, se a gente for pegar a lógica do mercado, do capital, a economia solidária se assemelha a vários pontos flutuando dentro desse sistema orgânico do capital. E cada ponto desse, que é o empreendimento econômico solidário, ele consegue apenas enfrentar uma dimensão do sistema econômico, qual seja a autogestão imediata, lá dentro da fábrica. Eu consigo, pelo menos, segurar mais-valia industrial, aquela que eu perderia com o proprietário, com o dono. Porém, todavia, entretanto, Marx já nos ensinava que a extração da mais-valia ocorre de forma preponderante na circulação de mercadorias. Então, a extração de mais-valia ocorre principalmente na forma como as mercadorias circulam entre si. Então, nesse ponto, há uma perda de 80%, dá para chutar esse número, da riqueza gerada dentro daquele empreendimento. Então, é como se a cada 10 horas que eu trabalho, 8 horas eu trabalho para o mercado e 2 horas eu trabalho para mim. Tem que às vezes fazer essa comparação, né? Tem gente falando assim, não, gente, cada 12 meses por ano, 4 eu trabalho para o Estado e 7 para mim. Se eu for pensar nessa lógica, a cada 10 horas, 8 eu trabalho para o mercado e 2 eu trabalho para mim. Isso sem falar de outros elementos de alienação no mercado. Acesso à tecnologia custa dinheiro, meios, máquinas, equipamentos, taxa de juros, crédito. O próprio conhecimento ele é altamente instrumentalizado. Existe uma dificuldade no movimento da economia solidária de buscar recursos para formação, para capacitação. Sem falar de outras questões societais maiores, questão política, questão jurídica, questão de valores e por aí afora. Então, se a economia solidária não consegue enfrentar um aspecto, ela perde os outros. Então, de certa forma, é como se a gente estivesse patinando no gelo. Tentando explicar um pouquinho melhor isso, a gente tem 2 exemplos históricos. Se a gente for pegar lá no século XIX, uma das propostas era os falestérios, aquela ideia de comunidades alternativas. O máximo que eles conseguiram evoluir foi a ideia do kibbutz, de Israel. Mas, de certa forma, se a gente for estudar hoje, os kibbutz estão em severa crise, porque eles se isolaram excessivamente. Interessantíssimo, né, notar? Eles se isolaram tanto dentro de uma questão da cultura judaica, de ocupar territórios palestinos, que de certa forma está vendo lá um retrocesso. E as próprias cooperativas, historicamente, o máximo que elas conseguiram evoluir foi o complexo cooperativo Mondragon. Olha que interessante.
para eles conseguirem enfrentar as contradições do mercado, se criou um complexo com mais de 200 cooperativas, inclusive com instituição financeira, instituição de previdência e etc. Quer dizer, eles conseguiram, de certa forma, capitalizar um pouquinho o trabalho das cooperativas. Então, a tese que nós estamos colocando aqui é que, na verdade, o capital é formado por esses 3 pontos arquimedianos. Um não se sustenta sem o outro. Essa seria a fonte do capital. Essa seria a raiz da raiz da raiz do capital. Então, o capital não é dinheiro, não é riqueza, não é o prédio, não é o burguês, não é o proprietário. O capital é um padrão de relação entre os seres humanos que leva a tamanha segregação social. Então, essa divisão entre os humanos era baseada nessas 3 mediações sociais, que é a questão da divisão social hierárquica do trabalho, a propriedade privada dos meios de produção e o intercâmbio mercantil. Então, de certa forma, a economia solidária ataca, de forma direta, explícita, a questão da divisão do trabalho, através de tentativas de autogestão. Historicamente, isso é importante. Isso já nos dá um acúmulo histórico, um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de lutas relevante. Porém, todavia, não se conseguiu ainda nenhuma proposta social pensar alternativas ao intercâmbio mercantil. A própria economia solidária acaba caindo na ideia de mercado solidário ou socialismo de mercado, o que é uma contradição em termos. Quer dizer, é algo dificilmente se realizar na prática. E outro aspecto importante, eu não consigo entender o capital se eu não entender também isso daqui, processo de alienação do trabalho. Afinal, se a gente tem tantos recursos, tantas tecnologias, por que as pessoas aceitam ser exploradas? Porque para a gente que acaba se envolvendo nesse estudo, parece tão óbvio, né? Que há outro caminho, que há outra alternativa. A questão-chave aí é que, na medida que nós produzimos a nossa existência, no dia a dia, desde quando a gente começa a estudar, nos primeiros anos, na faculdade, até nosso primeiro trabalho, isso vai formando também a nossa concepção de mundo. Então, a nossa forma de ser está relacionada com a nossa forma de pensar. Essas duas coisas estão vinculadas. Então, veja bem, a alienação não diz respeito apenas ao intelecto, de não saber, de não conhecer. A alienação diz respeito a não poder, a não controlar, a não estar, a não se envolver. O próprio Marx, de certa forma, é alienado. Apesar de ele ter escrito o Capital, conhecer a sua época melhor que ninguém. Mas, ora, nos últimos dias de vida, ele tinha 2 batatas para comer, passando fome, morreu doente, moribundo. Quer dizer, ele não tinha controle sobre a sua existência. Então, a alienação é sobre tudo isso, a falta de controle dos seres humanos sobre a nossa existência, sobre os recursos que nós temos. Então, essa alienação ao trabalho ela se dá em 2 níveis principais: a divisão entre os que pensam e os que executam, entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Essa divisão deixa marcas nos seres humanos. De certa forma, em geral, quem está no trabalho intelectual tende a ficar arrogante, tende a se isolar, a se proteger, tende a ter uma renda maior, de 5 mil reais para cima, e quem está no trabalho manual se degrada o seu corpo, degrada a sua formação cultural, ganhando às vezes 200, 300 reais por mês. Então essa divisão segrega pesadamente a humanidade. E a própria segregação entre os homens e a natureza. A natureza virou um ser estranhado. Uma coisa para se consumir, para se destruir, para se devorar. Perdeu-se o vínculo que nós, seres humanos, também somos a natureza. Como Marx disse, nós somos a parte da natureza que pensa, que é consciente de si. Infelizmente, nós não conseguimos recuperar
esse aspecto de estarmos conscientes que somos parte dessa natureza. Bom, então, de certa forma, aquelas três mediações do capital reproduzem a alienação, e a alienação reproduz aquelas três mediações: intercâmbio mercantil, propriedade privada e divisão social do trabalho. Só para vocês terem uma ideia, essa daqui é a mais antiga, a divisão social e hierárquica do trabalho. Veja bem, gente, não é que não se deve dividir tarefas, distribuir. A questão aqui que a gente coloca é que alguns seres humanos têm uma função social, de mandar, de pensar, de conceber, e outros seres humanos têm outra função social, de obedecer, de se subordinar, de seguir, etc. Então, a divisão social do trabalho, ela tem, chutando aqui, 15 mil anos. Então, olha só, o capital começou a se formar há 15 mil anos. E é interessante que ela começou em algumas tribos, algumas comunidades, mas ela ficou mais forte no Egito Antigo. É bem emblemática a construção das pirâmides. Veja, lá na Antiguidade já existia excedente econômico. Ora, colocaram a civilização inteira para construir uma coisa colossal. Alguém já foi no Egito visitar as três pirâmides? Mas dá para ter uma ideia do tamanho que é aquilo. Imagine aquilo sendo feito há 15 mil anos atrás. Quer dizer, a força coletiva já gerava, de certa forma, um excedente econômico. Porém, apropriado pelo líder, pelo chefe, pelo faraó, que é o que o Maurício Natterberg chama de modo de produção asiático, onde há uma propriedade já privada, mas privada do chefe, do faraó, da família, há uma divisão do trabalho, e não tem mercado, mas o excedente é apropriado politicamente por esse chefe. Pulando aí vários anos à esquerda tradicional, à esquerda histórica, inspirada no Marx, porém deformando Marx, enfatizou a luta contra a propriedade privada, que acabou virando o estatismo. Se pensava que, olha, se a gente superar a propriedade privada, chegaríamos ao socialismo. A história demonstrou que isso foi um grande equívoco. Na verdade, o estatismo demonstrou uma forte centralização, uma forte hierarquia dos que mandam, dos que obedecem, e na interpretação do Maurício Natterberg, voltou-se ao modo de produção asiático. É como se na história a gente tivesse regredido 10 mil anos. Interessante notar isso. Mesários, que tenta ser um pouquinho mais camarada com a esquerda, fala assim, não, superou-se o capitalismo, mas não superou o capital. Por quê? Porque lá continua a divisão do trabalho, continua o processo de acumulação, e os trabalhadores continuam alienados. O Estado manda, você obedece. Na verdade, quem está no controle do Estado manda e você obedece. Trabalha feito um condenado. E você não participa de nada. Então, a gente vê que há um equívoco histórico de atacar parcelas do capital e não a sua formação no seu conjunto. Então, isso tem levado a retrocessos, isso tem levado a problemas. E eu acho que hoje a grande crise que a gente vive é uma crise de ideologia, de proposta, de projeto. A esquerda, de certa forma, está órfã de um projeto de mudança. Então, daqui que vem a proposta de um sistema orgânico do trabalho, que seria justamente pensar essas três mediações, simultaneamente. Uma depende da outra para existir. Então, digamos, a autogestão seria enriquecida pela ideia de autogestão societal, que seria uma forma, como o Cláudio colocou, de democracia direta, mas tem uma diferençazinha pequena, mas decisiva. Na democracia direta, ainda se presume a desigualdade material entre as pessoas. Então, a democracia funciona, tendo ricos e pobres, pessoas muito poderosas, pessoas nada poderosas, pessoas que têm acesso cultural a mestrado, graduação, pós-graduação, quem nem sabe ler e escrever. Autogestão não.
A autogestão não se efetiva sem igualdade substantiva. Se as pessoas não tiverem o mesmo patamar social, não há que se falar de autogestão. Não significa que todo mundo tem que pensar igualzinho, vestir a mesma roupa, fazer a mesma coisa, igual teve uma propaganda aí, um produto de beleza que quis colocar essa imagem. Igualdade material e econômica diz respeito ao processo no qual ninguém tem a liberdade de explorar o outro. E todos têm a liberdade de serem quem eles quiserem. Se você tem igualdade, liberdade de escolher modo de vida, sexualidade, religiosidade, etc. Bom, para viabilizar isso, a gente coloca assim, olha, existe um problema na esquerda que ou o pessoal tende ao Estado, a propriedade estatal, ou propriedades coletivas pequenas, dispersas, fragmentadas. Então a gente pensou num mecanismo que a gente chama de propriedade orgânica. Propriedade orgânica seria um artifício para superar a propriedade privada. Então, digamos, ela é propriedade do Estado, mas ela não é propriedade para os seus associados. É só a gente pensar assim, ó, gente, se eu falar que o oxigênio não é propriedade de ninguém, legal. Não é a mesma coisa que eu falar que o oxigênio é propriedade de todos os seres vivos? Então, no limite, como os trabalhadores forem proprietários de todos os meios de produção, os meios de produção deixam de ser propriedade privada. Essa é a lógica. Simples, né? Aí há outro mecanismo aqui que eu acho que é a questão que a gente precisaria, talvez, um curso inteiro para falar disso, que é a questão da renda sistêmica, que é um mecanismo para contrapor o intercâmbio mercantil. Eu acho que aqui está a maior sofisticação. Aí eu argumento aí para os meus colegas da economia baseada em recursos, que não é necessário a gente chegar lá na frente, na automação, na abundância, para a gente ganhar autonomia em relação ao sistema financeiro e ao dinheiro. É possível, desde já, a gente conseguir quebrar boa parcela do poder do dinheiro e do sistema financeiro. Então aqui a partir de diálogo direto, né, com a economia baseada em recursos. Então o que é a renda sistêmica? Eu já falei aqui. A renda sistêmica é um mecanismo no qual eu precisaria explicar isso, mas eu vou pular. Mas é um mecanismo no qual coloca esse par dialético, valor de uso e valor de troca, que dentro da teoria marxista a gente produz as coisas não para a nossa necessidade, que seria o valor de uso. Por exemplo, a gente produz comida para comer, óbvio. Mas no sistema capitalista há um valor de troca. Se a comida produzida não tiver preço no mercado, o que vai acontecer? Ou o pessoal não vai vender, ou vai queimar, ou vai jogar fora. Ninguém está nem aí se tem gente passando fome. Se não tiver preço de mercado, já era. Não importa se as pessoas estão precisando ou não. Aqui a renda sistêmica coloca em rota de colisão o valor de uso com o valor de troca, no sentido de um superar o outro. Como? Como isso? Olha, pelo simples mecanismo, como meus colegas já falaram, de indexar produção e consumo. O produto global é indexado com o consumo global. O que é o produto global? O produto global nada mais é que o resultado dos trabalhadores livremente associados. Tomara que isso chegue ao nível global, né? De todos os trabalhadores se associarem. Aí sim a gente teria um produto global dos trabalhadores coincidindo, um produto global do planeta, no qual a combinação de trabalho, recursos e tecnologia gera valores de uso, gera objetos necessários para a gente. Carteira, comida, carro, geladeira, fogão, tudo que vocês imaginarem. Tudo isso é o trabalho que produz. E como que isso é distribuído? Através de uma indexação de uma indexação equitativa, em 3 níveis.